Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, meus seguidores, meus amigos, os amigos de perto, os amigos de longe, os que eu conheço, os que eu não conheço também. E hoje a gente vai estar desenvolvendo aqui mais um capítulo, mais um episódio dos nossos treinamentos, né? Então, para quem não me conhece, o meu nome é Carmen Gonçalves e eu sou coach motivacional, e em especial treinadora de esperança. Por que treinadora de esperança? Porque ao longo da vida nós desenvolvemos, passamos por treinamentos muitas das vezes de fracasso. Por causa de quê? Por causa dos insucessos, por causa das frustrações, por causa de alguns desafios que nós não conseguimos superar, né? E chamamos até de problemas, até que a gente amadureça e entenda que todo e qualquer obstáculo que apareça na nossa vida eles vêm para nos treinar para que nós possamos crescer. Então, todas essas informações que vêm contra os nossos objetivos, quando nós nos deixamos levar pelos nossos maus pensamentos, pela opinião de terceiros, pela sugestão que a vida nos oferece, no sentido de nos dizer que nós não vamos conseguir, nós vamos acumulando aí uma série de experiências negativas que nos faz estar muito mais treinados para perder do que para ganhar. Então, essa é a minha função aqui. A minha função é treinar as pessoas, treinar as mentes das pessoas para elas acreditarem e saberem que é possível, né? Que a palavra de Deus diz que tudo é possível aquele que crê, né? Então, se você crê, você vai conseguir. Se você for bem treinado, se for bem preparado, isso, a vida, na verdade, é uma grande dinâmica, né? Que nós temos que estar preparados para podermos disputar essa vitória. Mas a primeira nós já ganhamos, né? Que foi nós estarmos vivos, estamos por aqui ainda e vencemos também no ventre da nossa mãe. Então, esse processo de chamar treinamento para fracassar, ele se dá quando a insegurança e a falta de preparo, de planejamento e treinamento não são alicerce do nosso crescimento. Então, quando eu me refiro a pessoa estar preparada para fracassar, é quando ela tem em mãos algum projeto, onde nesse projeto ela não se planejou, ela não treinou, ela não se programou, ela não se preparou para que ela pudesse avançar para o próximo passo e tomar posse daquilo que ela planejou na sua mente, né? Então, nós vemos que tudo na vida vem através do treinamento. Tanto os seres humanos como os animais, eles são moldados segundo o treinamento que recebem. Nós somos moldados a termos personalidade, caráter, de acordo com o treinamento que nós recebemos desde a nossa formação. Então, a gente vai partir para aqui para um exemplo muito comum de mente fracassada, o exemplo de um inseto, que é a pulga. Eu não sei se vocês sabem como você treina uma pulga. A pulga, se você quer treinar ela a desistir de pular, você pega a pulga, coloca dentro de um vidro, tampa esse vidro e ela vai começar a tentar sair do vidro, tá? Então, e o vidro está tampado. Ela tenta sair, não consegue. Ela tenta sair, não consegue. Ela tenta sair, não consegue. Até que ela desiste de tentar sair, porque ela bate no tampo e volta. E o que ela faz? Ela desiste de tentar sair do vidro. Até que a pessoa que está treinando, ela vai lá, destampa o vidro e a pulga pensa que ela não vai conseguir sair daquele vidro, que vai ter um obstáculo para que ela não possa ultrapassar aquele limite. E ela acaba desistindo e por ali mesmo ela fica. Mas ela foi feita para pular, tá? Outra ocasião também, a gente vai tomar por base, aqui eu já citei algumas vezes, é o exemplo do elefante. O elefante, um animal assim, bem vantajoso, né? Bem volumoso, vamos chamar assim, né? Então, ele, desde pequeno, ele é treinado para ser domado pelo seu domador. Então, como é que o domador faz? O domador vai e amarra uma coleira nele e coloca ele próximo ao tamborete, ou em cima do tamborete, ou próximo ao tamborete, ali ele vai usando as técnicas dele, né? Para o elefante não sair. Então, vai treinando, treinando, treinando,
Até que o elefante, ele acredita que ele só pode ficar ali próximo ao tamborete. Que ele não pode sair do tamborete. Até que ele cresce, você vai ver isso muito em circo e tal, para quem muitas pessoas aqui já viram, até que ele cresce acreditando que ele não pode, que aquele tamborete é mais forte do que ele. E ele não pode sair dali. Ele acreditou, o elefante acreditou. E assim somos nós na nossa vida, os seres humanos, eles acreditam que eles não podem fazer determinadas coisas porque eles receberam informação na sua infância que eles não seriam capazes. Eles receberam informação na trajetória da sua vida que eles não são capazes. E assim, isso ficou registrado, fica um registro no inconsciente da pessoa, sem ela saber que aquilo está registrado, e ela, se ela não desiste, ela vai se arrastando, ela vai perdendo aos poucos a velocidade, a capacidade de conquista. Quando todos nós, se trabalharmos essa situação, a gente vai descobrir que, na verdade, na grande realidade, nós seres humanos, nós só vivemos e desenvolvemos 5% da nossa capacidade. Só 5% da nossa capacidade, da nossa mente, é desenvolvida. Por quê? Porque tem muito mais informações contrárias do que informações a nosso favor. Então, como é que você vai desenvolver os 95% da sua sã consciência, da sua capacidade, se você não tiver informações de que você tem os 95%? Que ao todo você tem sempre, todos nós temos 100%. Nós só utilizamos só 95%. Então, o que acontece? Nós temos que saber que nós somos como um iceberg, né? O iceberg, se você ver ele no mar, ele só parece uma pontinha. Só que lá pelo fundo ele é tão grande, que ele vai até nas profundezas do mar. O que é isso? Se a gente for comparar isso com a nossa mente funciona da mesma forma. Então, todo treinamento, ele é bem-vindo. Todo treinamento, ele faz parte de uma nova formação para toda a nossa mente se desenvolver e para que a gente possa ir além da nossa capacidade. Outro exemplo também de pessoas que desenvolvem mais de 5% são os atletas que são fisicamente debilitados, né? Então você vê que eles fazem coisas, eles nadam sem ter pernas, nadam sem ter braço, nadam com um braço só. Então eles fazem coisas que nós, humanamente falando, somos normais, e muitas das vezes as pessoas falam assim: eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não nasci para isso, eu não nasci para aquilo, tá? Então, eles são treinados no desenvolver a amplitude da sua mente, porque a força e o poder da mente, ela pode se traduzir espiritualmente falando como fé. A força e o poder da mente, ela pode se traduzir espiritualmente chamando de fé. Na ciência, ela chama de desenvolvimento mental, tá? Um desenvolvimento mental, porque, na verdade, as duas coisas, elas traduzem o mesmo resultado. Porque nós já citamos aqui, vamos sempre falar que nós somos corpo, alma e espírito. Como nós somos um espírito habitando no corpo de carne, nesses dois estágios aqui, como corpo, como alma e como espírito, nós temos o quê? A capacidade de desenvolver espiritualmente e desenvolver o quê? Humanamente falando. Então, como as pessoas, na sua grande maioria, só desenvolvem a parte humana e ela pensa que ela não tem capacidade. Então, para isso que existem os treinadores, existem os coaches, para poder mostrar para a pessoa que é possível, né? Que é possível ela desenvolver a sua capacidade. Então, toda essa força que as pessoas, que cada um de nós carregamos, a grande maioria não desenvolve. Você vê que os ricos são os poucos, os que têm sucesso, tirando os descaminhos, né? Eles são raros que fazem sucesso, ok? Então, essa força invisível, mas real, ela tem o poder de transformar a nossa mente. Então, a nossa mente, o nosso cérebro, ele funciona como uma usina. É uma usina. O nosso cérebro, você pode entender que é uma usina de força e de poder. Tanto força de poder negativo, como força de poder positivo. Então, a gente vai citar aqui que, como o nosso cérebro ele é movido por uma carga elétrica, ele recebe uma carga elétrica, o nosso cérebro recebe essa carga elétrica.
Essa descarga elétrica, quando ela está na prática, normalmente de oração, de meditação, de coisas saudáveis, e exercício de respiração, exercício de agradecimento, exercício de prática de coisas que não são comuns no dia a dia, aquele momento que você está zen, é só você e seu Criador, é só você com Deus. Então, ali, o seu cérebro ele vai descarregar uma carga elétrica mais potente, porque dali ele vai produzir uma frequência, você vai ter uma frequência fora desse mundo humano e material, você vai ter uma frequência estabilizadora das suas emoções, onde ali você vai poder desenvolver todos os seus pensamentos e com isso o seu organismo ele vai produzir hormônios. E esse hormônio do prazer, esse hormônio que traz a estabilidade, traz uma sensação de paz, traz uma sensação de amor, que é a ocitocina. Então, a ocitocina vai fazer com que você tenha essa estabilidade. Ela só é produzida quando você recebe uma descarga elétrica no seu cérebro. E como é que você vai receber essa descarga elétrica no seu cérebro? Tendo um pensamento bom, tendo um pensamento positivo e uma meditação. Normalmente a gente consegue isso através de uma meditação, tá? Então, quando você tem dois efeitos de você trabalhar essa descarga elétrica. Quando você está, que você não está nesse clima, né? Nesse clima, nessa atmosfera de paz, nessa atmosfera de progresso, nessa atmosfera de esperança, essa atmosfera de esperança que faz produzir o amor, essa esfera de esperança que faz produzir a paz. Então, quando você não está nessa esfera, você está em outra esfera. Então, na outra esfera você vai encontrar medo, você vai encontrar limitação, você vai encontrar ansiedade, pensamentos negativos, porque o seu cérebro vai emanar outro tipo de hormônio, outra carga elétrica o quê? Negativa. Então, nós temos aqui um grande desafio, sabemos trabalhar com o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro ele é administrado com o poder da nossa mente, entendeu? Porque o cérebro é uma coisa física e a nossa mente já é uma coisa espiritual, que a gente desenvolve toda a nossa parte espiritual na nossa mente. E o nosso cérebro é a parte física, orgânica, onde ali vai receber todas as informações que vêm de onde? Vem do outro nosso ser. Então, como eu falei, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então, é importante a pessoa saber disso para poder saber o que está acontecendo com ela. O que é que está acontecendo dentro da sua mente, do seu corpo. Então, quando você está com medo, você está produzindo carga negativa. Imagine que se você estiver pensando positivo, você vai produzir uma descarga positiva que vai iluminar todo o seu universo. E quando você está com pensamento negativo, você vai receber uma descarga negativa, você vai receber uma descarga negativa onde você vai estar no escuro, sem esperança, sem paz, sem alegria, sem vontade de viver. Essas informações são importantes para que você possa administrar sua mente e seus pensamentos. Então, esse é o nosso papel aqui, ajudar vocês a gerenciarem suas emoções, seus pensamentos, para que a vida fique mais saudável, né? Desafios a gente sabe que vai ter, enquanto a gente estiver por aqui, estiver vivendo, a gente vai ter desafio. Mas, como sempre é dito, né? Eu já aprendi isso com outros que já vieram na minha frente, né? As cartas estão na mesa, o jogo não acabou, tá? Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Então, é a pessoa se esforçar para ter pensamentos positivos e também se esforçar para tirar o que é negativo da sua confissão. O que é confissão? Confissão, não me refiro à confissão de pecado, é verbalizar os seus pensamentos, tornar audível aquilo que ela está pensando. Então, se ela tem um medo e ela torna esse medo audível, ela está o quê? Ela está contaminando o seu universo. Porque a palavra, o poder da palavra, ele tem tanto poder de vida quanto ele tem poder de morte. Quem é que é responsável por administrar esses dois poderes que habitam dentro de nós? Nós mesmos, com a nossa mente, entendeu? Resumo, quanto mais a gente pratica essa parte espiritual, quanto mais a gente tem contato com o universo, com o nosso Criador, com Deus e o nosso Criador, você vai ver que você vai produzir um benefício físico.
você vai produzir um benefício físico. Por quê? Porque os hormônios saudáveis para o nosso organismo, eles vão ser produzidos. E quando a pessoa está vivendo só nesse mundo humano louco que a gente está vivendo agora, principalmente nesses últimos tempos, é uma loucura atrás da outra e a gente não sabe nem onde que começa, nem onde que termina. Então, se você for viver pelo aquilo que você está vendo, você perde a vontade de viver. Mas se você for ver por aquilo que é possível na sua imaginação, você vai conseguir ver, visualizar e acontecer muitas coisas que você nunca imaginou na sua vida. Por quê? Porque tudo começa no nosso pensamento. Tudo começa no pensamento, no mundo invisível, para que ele se torne realidade no mundo visível. Eu vou dar esse exemplo aqui. Isso aqui é um anel, tá? Isso aqui é uma bijuteria, isso é um anel. Quando o desenhista ele desenhou esse produto aqui, esse objeto, tá vendo? Quando ele fez esse design aqui, isso já estava na imaginação dele. Depois passou para o papel. Depois que passou para o papel, ele foi então para a linha de fabricação. Então tudo começa na nossa mente. Você vê que nós temos um poder muito grande, tanto de vida